Bom dia, meu querido e minha querida, na graça, na paz do nosso amado Jesus Cristo. A Ele toda a honra e a Ele toda a glória seja dada em nome de Jesus nesse dia. Hoje é dia 21, não é? Terça-feira, e até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o papai andou conosco e vai continuar andando em nome de Jesus, amém? Tem uma palavra da parte do céu para compartilhar com você nessa hora. Já vai deixando o teu joinha e teu like em nome de Jesus. Compartilha com outra pessoa. Abençoa outra pessoa através dessa mensagem, amém? Que eu quero compartilhar com você. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 12, que diz assim: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espiga e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: Eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: Não leste o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes eram lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos seus sacerdotes? Ou não lê-se na lei que, ao sábado, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois, eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero e não holocausto, não tereis condenação inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, eu estava aqui dando uma explicação aqui. Você pode continuar lendo, se você quiser, a mensagem do capítulo 12 de Mateus, porque ela segue aqui, ela vai até o capítulo, verso 50, é super grande. É capítulo 12, do verso 1 ao 50. Seria que se vocês quisessem ler todo, mas eu estou lendo aqui até o 8 para você, né? Que o Senhor é o Senhor do sábado. Então, nós vimos daqui que certamente os fariseus, né, estavam sempre querendo colocar Jesus na parede, né? Sempre tem os fariseus. Eu tenho aqui uma mulher que é fariseu, ela está sempre me colocando também na parede também. Sempre sempre criticando, não é? Então, o Senhor, Ele é o nosso Deus que Ele não critica, o nosso Deus que está todas as coisas. Sábado também é um dia que nós também vamos ter fome, não é? Nós vamos ter que fazer alguma coisa sábado, não é? Porque sábado não pode fazer nada. Isso aí, algumas religiões impedem de fazer alguma coisa no sábado. Mas nós não estamos vivendo em religião, estamos vivendo no caminho do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós não estamos vivendo em religião nenhuma, não somos religiosos, nós estamos no caminho de Jesus Cristo, porque Ele é a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por Ele, amém? Então essa aqui é a palavra que eu tenho para você nessa hora, mas eu tenho uma mensagem para transmitir para você aqui, glória a Jesus, que diz assim, ó: no tempo se cumprirá. O que está falando aqui? Sobre uma promessa, né? Sobre uma promessa que diz assim, ó: o tempo do seu processo não será maior do que as promessas de Deus na sua vida. Então, você está passando por um processo agora. Talvez você está pensando assim, mas está difícil esse processo. É uma luta muito grande. Será que a minha promessa vai chegar? Será que vai ser cumprida na minha vida antes de eu partir desse mundo? Eu digo para você que será cumprida sim. Antes de você partir desse mundo, a promessa que o Senhor fez na tua vida, ela será cumprida em nome de Jesus. Amém? Então, eu tenho uma palavra-chave para entregar para você no final dessa pregação, dessa mensagem. A palavra-chave eu vou entregar no finalzinho, mas eu preciso da tua curtida aí, preciso de você aí, certo? Então, eu quero ler uma palavra para você que se encontra no livro de Josué, capítulo 14, versos 10 e 11, que diz assim: como eu falei para você, no tempo se cumprirá. Olha só. Talvez você esteja esperando uma promessa já super antiga, que ainda não chegou na tua vida, e você está achando que não vai conseguir ver essa promessa. Eu digo que vai, em nome de Jesus. Olha só. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Isso aqui é Josué falando. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como me prometeu. Estou hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra,
como naquela época. Olha só, como Deus, quando Ele faz as coisas, não adianta. Xuriá, lacanda, rabará, xuriá. Então Josué estava dizendo, ele estava com 85 anos e ele estava com o mesmo rigor que quando ele tinha bem menos idade. Hã? Josué. Pois bem, o Senhor manteve-me, vou ler mais uma para você entender. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Estou hoje com 85 anos de idade. Ainda sou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Olha só. Após a morte de Moisés, a liderança do povo de Deus, passa para as mãos de Josué. E ele não era um homem comum. E assim como Caleb, que proferiu as palavras dessa passagem. Sua fé foi resiliente com o passar dos anos. Mesmo passando-se 45 anos, estava a promessa e a cumprir. Ele não perdeu o vigor nem a fé. Motivo porque pode ver de fato as promessas de Deus se cumprir-se diante dos seus olhos. Então, as promessas que o Senhor fez na tua vida, não importa o tempo que passar. Não importa se já passou 10, 20 anos e ainda não foi cumprida. Eu digo para você que ela será cumprida sim na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Olha só aqui. Vamos observar então algumas lições na vida de Josué. Ele sucedeu Moisés após a sua morte. E 40 anos após a travessia do Mar Vermelho. Lidera 40 mil soldados. É o guardião da Arca da Aliança, responsável por unir 12 tribos diferentes. Precisa conquistar Jericó, expulsar os cananeus, os heteus e os amorreus. É responsável por dar continuidade às tradições dadas ao povo liberto, uma vez que sua tropa era de pessoas que nasceram após a saída do Egito. Então, claro que não eram as mesmas pessoas que saíram do Egito, as pessoas já tinham morrido já no meio do caminho, já ficaram velhos no meio do caminho. Então aqui Josué estava com uma grande responsabilidade agora de cuidar do povo, né? Uma grande responsabilidade. Então o Senhor aqui havia prometido algo para ele, havia prometido a terra que mana leite e mel, a terra da bênção, onde que eles viam a terra prometida, né? E ele, talvez, com um tempo, né? Ele até pensou que poderia não acontecer, mas como ele falou ali, passou-se 45 anos e ele já tinha o mesmo vigor que ele tinha quando ele tinha aquela idade ali. O Senhor, ele nos manteve, assim como ele fez com Sara e Abraão, né? Quando ele fez com Sara e Abraão, eles tiveram aquele filho, Sara tinha 90 anos e Abraão tinha 100 anos que tiveram filho. Mas quando Deus prometeu, eles tinham bem menos idade, né? Então o Senhor, quando Ele faz a promessa, Ele cumpre, não importa o tempo. Não importa o tempo que passa, Ele vai cumprir sempre a promessa dEle na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Olha só, então, não desanime. Se os seus sonhos ainda não se concretizarem, tenha fé. Se você compartilhar o seu sonho com Deus e tiver fé para cruzar o seu deserto, porque muitas pessoas estão passando por um deserto muito grande ainda e precisa da mão de Deus para realizar o seu sonho. Precisa da fé, ter muita fé, acreditar que Deus vai realizar o sonho. Olha só. Tenha fé. Se você compartilhar o seu sonho com Deus e tiver fé para cruzar o seu deserto, tendo os olhos de fé de Josué, que não enxergava a derrota. Josué não enxergava a derrota. Com certeza você verá em cada dificuldade um aprendizado e experiência que lhe darão a força e a maturidade para conquistar. O deserto não só lhe dará forças para alcançar as promessas de Deus, mas também para conseguir manter-se firme nelas. E não se deixa esvaziar. E não se deixa esvaiar, perdendo o foco, ao surgir novos desafios pela frente. Nós não devemos, porque no meio desse deserto, até nós chegar na terra prometida para receber a nossa bênção, a nossa promessa que Deus prometeu, a gente vai enfrentar muita coisa, muito processo, muita dificuldade, muita luta. Não vai ser assim, ó, um estralar de dedo. Não vai ser. Talvez você esteja até desistindo
aquilo que Deus prometeu para você. Talvez você esteja até desistindo, mas eu digo, permanece no foco, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir no tempo dEle, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus, Ele é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus não é. Para Deus, um dia, para nós aqui, um dia para Deus é mil anos. Um dia para Deus, um dia para nós aqui seria, um dia para Deus seria já passou 1000 anos. Esse dia que já está passando, né, será 1000 anos para o Senhor. Então, minha querida, creia que a tua promessa, aquilo que o Senhor prometeu, seja um livramento de um filho, uma libertação de um filho, a cura de um filho, de uma filha, do marido, de uma esposa, a promessa, ela vai chegar no tempo determinado de Deus. O teu sonho vai ser realizado no tempo determinado de Deus. Então, é só confiar, ter fé, acreditar que o nosso Deus, Ele está no controle de todas essas coisas. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, amém? Oh, glória a Deus, olha só. Seja resiliente, saiba herdar o legado. E com o Pai você cruzará o deserto com força e fé inabaláveis. Isso é maravilhoso, essa palavra, mas vou ler mais uma vez para você gravar na tábua do teu coração. Olha só. Seja resiliente, saiba herdar o legado. E com o Pai você cruzará o deserto com força e fé inabalável. Mesmo que você estiver com bastante idade, o Senhor vai renová-lo. Você vai receber um vigor tão grande da parte de Deus. Assim como Josué recebeu, como Caleb recebeu, você também vai receber vigor para guerrear, para receber a tua bênção em nome de Jesus, o teu milagre, aquilo que Deus prometeu para você, você vai ter vigor ainda para viver esse milagre, para viver essa promessa da parte do céu na tua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. Então eu digo para você nessa hora, não desista. Mesmo que você esteja passando um processo, esse processo não será maior do que a promessa que Deus tem para a tua vida, amém? Esse processo não é maior do que a promessa que Deus tem na tua vida. Creia em nome de Jesus, amém? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, meu querido, minha querida, compartilhe, deixa o teu joinha aí, amém? E Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. Então, o tempo do seu processo não será maior do que as promessas de Deus na sua vida. Creia. Coloca no seu coração. A promessa vai ser realizada, sim, no tempo determinado de Deus, não no teu tempo, não no meu tempo, amém? Então, a palavra-chave que eu vou entregar para você é resiliência, resiliência, amém? Essa é a palavra-chave para você, esperando no Senhor, confiando, ter fé, acreditando que o Senhor vai te dar vida longa, para que você possa receber a tua promessa no tempo de Deus, não importa o tempo. Olha lá para a história de Caleb, para a história de Josué, olha lá para a história de Abraão e Sara. Eles receberam a sua promessa com a idade já bem avançada, mas eles puderam viver a sua promessa. Então você vai viver a tua promessa, não importa a tua idade, você vai viver com muito vigor, em nome de Jesus, amém? Então que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Não esquecendo de compartilhar esse vídeo com outra pessoa, abençoando outra pessoa e deixando teu joinha aí, em nome de Jesus, amém? Deus nos abençoe sempre, amém e amém.